Neemias, no capítulo 3, do 1 ao 5, diz assim: Então se dispôs Elisabe, o sumo sacerdote, com os sacerdotes seus irmãos, e reedificaram a porta das ovelhas, consagraram-na, assentaram-lhe as portas e continuaram a reconstrução até a torre dos 100 e a torre de Hananel. Junto a ela edificaram os homens de Jericó, também ao seu lado edificou Zacur, filho de Inri. Os filhos de Razená edificaram a porta do peixe, colocaram-lhe as vigas e lhe assentaram as portas com seus ferrolhos e trancas. Ao seu lado reparou Meremote, filho de Urias, filho de Cós. Junto deste reparou Mesulão, filho de Berequias, filho de Mesesabel, e cujo lado reparou Zadok, filho de Baná. Ao lado destes repararam os tecoístas. Os seus nobres, porém, não se sujeitaram ao serviço do seu Senhor. E eu quero meditar um pouquinho sobre isso, que me chamou muita atenção esse texto. Os seus nobres, os tecoítas, eles não se sujeitaram ao serviço do seu Senhor. Eu coloquei o tema, pobre dos nobres tecoítas. Os tecoítas foram um grupo de nobres que não se submeteram ao trabalho da reforma dos muros e dos portões de Jerusalém. Depois de mais de um século que os muros e os portões estavam destruídos, ou a cidade de Jerusalém estava destruída, Deus levantou Neemias para a reconstrução da cidade. Após Neemias conseguir recursos necessários, Neemias ainda levou 4 meses para começar os trabalhos da reconstrução em Jerusalém. E em 52 dias foram concluídas. Isso me chamou muito a atenção. Gente, foi mais de um século. E o povo vivendo ali, nos escombros. E ninguém tinha um start para fazer o que era necessário, para trabalhar na reconstrução. Reconstrução não é um trabalho fácil, mas é necessário. Quando Deus levantou Neemias, houve oposição. A gente vê que o Neemias ele foi levantado por Deus e mesmo havendo oposição, ele não recuou. Ele não recuou. Muitas vezes as pessoas estão como esses tecoítas. Não fazem e não querem que alguém faça. Isso na igreja de Deus, na obra de Deus. Os tecoítas se recusaram a trabalhar na obra do Senhor. Eles se recusaram. E tem muitas pessoas que estão como esses tecoítas. Eles não fazem e não querem que alguém faça. Por que será? Quando Deus levanta alguém, irmãos, no nosso meio, nós precisamos apoiá-los. Ainda que você discorde de alguma coisa ou discorde da forma, nunca nós devemos nos colocar como opositores. Porque a obra ela é do Senhor. Os tecoítas, eles não viram que a cidade de Deus, a cidade santa, a cidade de Jerusalém, estava destruída há mais de um século. E quando Deus levantou alguém, ao invés deles colocar o ombro junto, não, eles se recusaram a ajudar. Muitos tecoítas ainda estão na obra do Senhor. Há muitos tecoítas. E nós vemos que não foi só os tecoítas que não se sujeitaram ao trabalho. A gente vê também Sambalate e Tobias, que muitas vezes não fazem e não querem que alguém faça. Muitas vezes não fazem e têm inveja de quem faz. A obra de Deus, ou na obra de Deus, não cabe inveja, gente. Não cabe, não há lugar para inveja.
Porque na obra de Deus, o nosso slogan é esse: todos a serviço do reino. Porque na obra de Deus, no reino de Deus, há trabalho para todos. É só querer. É só querer. Muitas vezes você não tem a facilidade de estar aqui pregando, ou de estar ali tocando, mas às vezes você pode estar na recepção. Não é trabalho menor você estar na recepção ou maior estar pregando. É a mesma coisa, porque é obra de Deus. Na obra de Deus, tanto faz estar aqui pregando ou limpando o chão, limpando o banheiro, é obra de Deus. E a gente não pode ter inveja, o fulano está fazendo, mas o fulano vai pregar, né? Olha lá, agora começou agora, já está lá pregando. Mas se falar, irmão, você ajuda a limpar o banheiro? Banheiro não, né? Gente, eu já fiz de tudo. Desde limpar banheiro, desde limpar a igreja, cuidar de criança. O que vocês imaginarem eu já fiz. Reconstrução, reforma, pegar na enxada, ajudante ajudante dos ajudantes. Eu já trabalhei em tudo na igreja. E nunca me foi pesado, sempre foi prazeroso. Tudo que eu fiz foi prazeroso. Hoje Deus me capacitou e me deu a unção pastoral. Mas o que precisa fazer eu faço. Se precisar, agora eu sou pastor, né? Não vou limpar banheiro. Se precisar eu vou. É obra de Deus, gente. Eu sou pastor, não vou limpar o chão. Se precisar eu vou. Agora estourou esgoto ali, eu sou pastor, eu meto a mão no esgoto, não tem problema. Gente, é obra de Deus. É obra de Deus. Nós não podemos, quando aparecer algo para nós fazer na obra de Deus, nós precisamos fazer, seja o que for. Ainda que eu gosto de tocar, beleza. Aprenda, ou se você sabe tocar, espere a oportunidade, vai chegar a tua vez. Eu só toco se for em domingo. E nos lares, não serve? Nós estamos precisando de gente que toque nos lares. O Vitão agora virou universitário, né? Mas nós estamos precisando de gente. Então, não, tem gente que quer escolher o que quer fazer na obra de Deus. Não existe isso, irmãos. Na obra de Deus não existe isso. Então, você não precisa ter inveja de ninguém. É só você fazer aquilo que aparecer na tua mão para você fazer. E quando aparecer, saiba que é Deus te colocando. Eu sou pastor da igreja, mas se aparecer para limpar o banheiro, é Deus me abençoando. Muitas vezes eu venho durante a semana aqui, irmãos. Eu acho copo aí no chão, eu junto, ponho no lixo. Só estou eu aqui. Por que eu acho o copo e jogo no lixo? Acho um papel, jogo no lixo. Eu sou sempre o último a sair daqui. Eu vou nos banheiros lá em cima, vejo se tem luz acesa, vejo se está ligado os ventiladores, que muitas vezes ficam. Desligo tudo e depois eu vou embora. Por que eu faço isso? Porque é obra de Deus. É obra de Deus. E eu faço com alegria, não tem problema. Muitas vezes eu saio daqui tarde, não tem problema. É prazer para mim. Eu faço com prazer. Meu prazer não é só estar aqui pregando, não. Meu prazer não é só estar aqui no púlpito, não. Meu prazer é estar com vocês, fazendo a obra de Deus, seja o que for. Ainda que ninguém veja. Na maioria das vezes, ninguém sabe o que eu estou fazendo. Na maioria das vezes, só sabe aquele que eu estou junto. Porque meu trabalho é para Deus. Então, não seja como esses tecoitas. Não faz e tem inveja de quem faz. Não, na obra de Deus não é assim, irmãos. Não é assim. Não precisa ter inveja. Faça o que aparecer para você fazer. E se não aparecer nada, se coloca à disposição. Viu? Tem alguma coisa que eu posso fazer? Se coloca à disposição. Nós precisamos, irmãos, de pessoas que estejam disponíveis. O Neemias, ele precisava de muita ajuda aqui. E ele buscou ajuda aonde
ele conseguiu, ele buscou ajuda. Aí quando chega para reconstruir a cidade de Jerusalém, ele encontra alguns tecoitas lá, Sambalate e Tobias, que não fizeram, mas não queriam fazer. Tem muita gente que não faz e ainda torce contra quem faz. Tomara que dê errado. Tomara que dê tudo errado. Na obra de Deus, gente, a gente fica pensando assim. Eu quando estava preparando essa mensagem, eu fiquei pensando, mas será? Porque era o que Deus estava colocando no meu coração. Eu falei, será? Não é possível ter alguém assim. Tem, irmão, sabe por quê? Deus, em 2008, Ele me colocou trabalhar numa empresa. E eu achava que nessa empresa era para mim ganhar os proprietários da empresa. E os anos passam e nada, e eu achando que era para isso que Deus tinha me colocado lá. Só que eu tinha uma dificuldade muito grande com o dono da empresa. O meu pior concorrente era o dono da empresa. Gente do céu, eu tinha uma dificuldade muito grande com ele. E aí, um dia eu não entendia. Eu falei, Senhor, alguma coisa está errada, eu não estou conseguindo ganhar ele, tal. Até que um dia Deus falou comigo. Sabe por que eu te coloquei neste lugar? Eu falei, Senhor, por quê? Para você aprender a trabalhar com oposição. E eu falei, Senhor, eu aprender a trabalhar com oposição, mas eu trabalho na tua obra. Ali eu só estou quebrando galho, eu trabalho na sua obra. E aí eu fiquei pensando, mas bom, se Deus está querendo me ensinar a trabalhar com oposição, é na obra dele. Será que na obra de Deus tem oposição? E eu comecei a pensar e Deus começou a me mostrar. Tem oposição sim, tem opositores sim. Olha aqui, ó, os tecoitas, Sambalate, Tobias, opositores de Neemias. Então na obra de Deus tem sim quem torce contra. Porque eu vivi essa experiência e quem falou comigo foi Deus. Que eu precisava aprender a trabalhar com oposição. E aí que eu achava na minha cabeça, até Deus falar comigo, eu jamais imaginava que na obra de Deus, dentro da igreja, haveria oposição. Jamais, eu não concebia um negócio desse. Mas quando Deus me mostrou, eu falei, Senhor, então tem mesmo. Está aqui, ó. Sambalate, Tobias, tecoitas, opositores da obra de Deus. Muitas vezes, as pessoas que andam junto conosco torcem contra. E eu me assustei quando eu tive essa realidade. Porque, gente, é obra de Deus, como pode? Pode sim. Tem pessoas que não amam a obra de Deus. Tem pessoas amantes de si mesmo. E nós estamos vivendo os últimos dias. E a palavra de Deus diz que nos últimos dias, muitos seriam amantes de si mesmos. Nos últimos dias, muitos apostatarão da fé, quer dizer, se afastariam da fé, dando ouvidos a doutrinas de demônio. Muitos tinham comichão de ouvir aquilo que agrada o seu coração e não a verdade. Tudo isso, aonde que vai acontecer tudo isso? Dentro da igreja, irmãos. É dentro da igreja. Então nós precisamos, quando nós detectar algo assim, o que nós precisamos fazer? Como Neemias. Não brigue com ninguém, não precisa orar contra alguém. Simplesmente continue fazendo a tua obra. O Sambalate, o Tobias, os tecoitas, eles tentaram impedir a obra de Deus através de Neemias. Neemias continua em frente. Ele não ligava para o que era dito, ele não ligava, também não ficou brigando com ninguém, não ficou amaldiçoando ninguém. Isso não é papel nosso. O nosso papel é continuar fazendo a obra, ainda que as pessoas torçam contra, tenham inveja, sejam opositores, nós precisamos continuar fazendo a obra. É isso que nós temos para fazer, irmãos, a obra de Deus, custe o que custar. Os tecoitas e Sambalate e Tobias são exemplos do que não podemos ser na obra de Deus. Eu achei interessante o que diz aqui no capítulo 2, do versos 7, 9 e 20, que diz assim, ó:
E ainda disse ao rei: se ao rei parece bem, dê-me cartas para os governadores da além do Eufrates, para que me permitam passar e entrar em Judá. E como também carta para Asaf, guarda das matas do rei, para que me dê madeira para as vigas das portas da cidade, do templo, para os muros da cidade, para a casa em que deverei alojar-me. E o rei mas deu, porque a boa mão de Deus era comigo. Então fui aos governadores da além do Eufrates e lhe entreguei as cartas do rei. Ora, o rei tinha enviado comigo oficiais do exército e cavaleiro. Disto ficaram sabendo Sambalate, o Eronita, e Tobias, o servo amonita, e muito lhes desagradou que alguém viesse a procurar o bem dos filhos de Israel. Olha só, eles tinham consciência, eles sabiam o que Neemias estava vindo fazer, mas muito lhes desagradou. Mas olha o 20, o que diz o verso 20? Então lhes respondi: o Deus dos céus é quem me dará bom êxito. Nós, seus servos, nos disporemos e reedificaremos. Vós, todavia, não tendes partes, nem direito, nem memorial em Jerusalém. Olha só, essas pessoas que se opuseram a Neemias, eles tinham consciência do que estava sendo feito, que era a obra para o povo de Deus, né? Era o bem para o povo de Deus. Mas eles, quando ficaram sabendo, ficaram muito desgostosos. Só que qual foi o resultado? Está aqui, ó. Vós, todavia, não tendes partes, nem direito, nem memorial em Jerusalém. Gente, as pessoas que fazem oposição àquilo que estamos fazendo na obra de Deus, nós não precisamos ter preocupação. Porque é Deus que vai tratar com eles. O Neemias disse: vocês não vão ter direito, nem memorial, e nem parte nesta obra que está sendo feita. Ainda que as pessoas venham a se opor a nós, continue fazendo. Ainda que as pessoas venham a se opor a você, continue fazendo. Não deseje o mal. É Deus quem vai trazer a recompensa para cada um. Quer dizer, essas pessoas não tiveram parte na reconstrução da cidade de Jerusalém. Até hoje nós estamos falando aqui, de Neemias, né? Que foi o reconstrutor. Mas estamos falando aos tecoitas, o Sambalate, o Tobias não tiveram parte nisso, não. Eles não ajudaram na reconstrução e ainda se colocaram como opositores. Mas por que os nobres tecoitas, que eu quero especificar aqui mais sobre eles, não se sujeitaram ao serviço da reconstrução? E eu coloquei aqui algumas coisas que eu extraí do texto para que nós venhamos a pensar. Primeiro, eles não se sujeitaram porque os nobres achavam que tinham tarefas mais importantes do que trabalhar na obra de Deus. A tarefa de reconstrução é uma tarefa de todos. E eles não se sujeitaram porque eram os nobres. E eu fiquei pensando nisso, que muitas vezes nós somos como esses nobres. Achamos que tem coisas mais importantes para nós fazer. Ou achamos coisas para fazer e colocamos em primeiro lugar do que as coisas de Deus. E muitas vezes nós deixamos de trabalhar o nosso interior, porque nós tiramos o tempo da oração, tiramos o tempo do estudo da palavra,
Tiramos o tempo de estar congregando com os irmãos para fazer tantas outras coisas de menor importância. E nós não vemos que nós estamos deixando a obra de Deus em segundo plano. Achamos que tem coisa mais importante para fazer. Tem coisa mais importante do que fazer a obra de Deus, a vontade de Deus, buscar Deus. Tem coisa mais importante na face da terra do que isso? Jamais. Não existe nada mais importante do que fazer a obra de Deus, a vontade de Deus. Só que muitas vezes nós somos como esses tecoitas. Achamos coisas para fazer e colocamos como mais importante do que trabalhar na obra de Deus. Quanto tempo faz que você não evangeliza? Quanto tempo faz? Quanto tempo faz que você não distribui um folheto? Aqui na igreja, eu comprei 10.000 folhetos. E fiquei feliz quando eu cheguei, agora um tempinho atrás fui ver, já foi bastante. Já foi bastante. Então eu fiquei feliz com isso, porque alguém se interessou em pegar e distribuir. Mas você, quanto tempo faz que você não faz isso? Quanto tempo faz que você não evangeliza o teu vizinho? O teu colega de trabalho? O teu cliente? Quanto tempo faz que você não evangeliza? Sabe que nós não podemos colocar o nosso trabalho, que muitas vezes nos estressa, na frente da evangelização. Nós precisamos continuar evangelizando. E se errarmos, me perdoa. Deus, me perdoa, eu errei. Eu não atendi bem, eu fui grosseiro, eu estava estressado, Senhor, me perdoa. Deus entende, o que nós não podemos é deixar de fazer, porque aí a gente pode se estressar, né? A gente pode atender mal. E tem muitas vezes que as pessoas nem nos reconhecem como cristão, tal é a maneira que nós tratamos mal as pessoas ao nosso redor. Nós precisamos tomar cuidado, porque nada é mais importante do que a obra de Deus. E fazer a obra de Deus, neste caso, era a reconstrução dos muros e da cidade e dos portões. E fazer a obra de Deus hoje é ganhar almas para o Senhor. É buscar estar dentro da palavra do Senhor. Então nós precisamos tomar cuidado com isso. Por que que os nobres não se sujeitaram ao serviço de reconstrução? Segundo, porque esses nobres se achavam nobres demais para pôr a mão na massa. Na reconstrução, ninguém pode escolher serviço. Qualquer serviço da reconstrução é importante. Tempos atrás, as pessoas tiravam sarro dos crentes. Eu não me lembro ter carregado a Bíblia assim. Eu não me lembro, mas diziam que lá os crentes com a Bíblia debaixo do braço. Mas qual é a vergonha de você andar com a Bíblia debaixo do braço? Qual é o problema de você andar com a Bíblia debaixo do braço? Eu falo para vocês, para mim é honroso. Eu amo tudo que diz respeito a Deus, eu amo. Eu amo a Bíblia. Eu não me conformo de alguém colocar nada em cima da Bíblia. A Bíblia para mim está em cima de tudo. Quem está nos estudos de quinta-feira sabem disso. Não coloquem nada em cima da sua Bíblia. Mas nada mesmo. Porque eu amo a Bíblia, eu amo tudo que diz respeito às coisas de Deus. É diferente de idolatrar. Eu amo, e para mim é honroso andar com a minha Bíblia, como eu dizia, embaixo do braço. Não tem problema nenhum. Quer dar risada? Pode dar risada. Quer achar cafona? Pode achar cafona. Não tem problema nenhum. Eu vou continuar andando com a minha Bíblia embaixo do braço. É honroso para mim. Qualquer coisa que eu faça na obra de Deus, para mim é honroso demais.
É a tarefa mais nobre que existe na face da terra, é fazer a obra de Deus, seja lá o que for. Seja lá o que for. Então, irmãos, quando alguma coisa aparecer na obra de Deus para você fazer, você faça, mas faça com alegria, faça com desprendimento do teu coração, ajude na obra, não seja como esses tecoitas que se achavam nobre demais para pôr a mão na massa. Coloque a mão na massa, faça a obra do Senhor. Também porque os nobres não entenderam a nobreza da obra de Deus. A obra de Deus é tão nobre que deveríamos nos sentir honrados de fazer qualquer trabalho. Quem não entende a nobreza da obra, não se satisfaz trabalhando nela. E eu achei interessante que eu já ouvi de alguns pais que quando o filhinho pequeno suja a fralda, eles têm nojinho de trocar. Ai, credo. Cocô. Gente, a nobreza do privilégio de um pai, principalmente pai, eu estou falando de pai porque mãe faz, né? Mas a nobreza de um pai trocar a fraldinha do filho ou do neto, no meu caso, gente, que nojinho vai fazer eu perder esse prazer? Eu sempre fiz com alegria. Fiz e faço e farei. Porque para mim é uma honra eu poder participar de tudo da vida dos meus filhos ou dos meus netos. É um prazer para mim, é honroso para mim. Mas tem pai que faz nojinho. Ai, que nojinho. Trocar cocô. Não entendeu a nobreza de ser pai ainda. Não entendeu. Assim como pessoas, ai, limpar a igreja. Ai, que nojinho. Não é pregar sim, cantar sim, tocar sim, mas limpar banheiro não. Não entendeu a nobreza. Ah, evangelizar no meu trabalho não, lá é trabalho. É outra coisa, não existe. Ou nós somos de Deus ou não somos. Aonde estivermos, nós somos de Deus. Nós não podemos negar quem somos, ou não somos, né? Então nós precisamos entender a nobreza que é a obra de Deus. Não existe nada mais nobre do que a obra de Deus. Não existe sabedoria maior do que a palavra de Deus. E eu estava pensando um tempo atrás nos grandes filósofos, né? Nas frases de efeito, e aí eu percebi um padrão. Eu percebi um padrão. Sabe de onde que é tirada toda essa sabedoria desses filósofos? Sabe de onde que é tirado? Daqui, ó. Eu cito uma frase tão batida que todo mundo sabe, porém nunca se atentou de onde que veio. A gente nem sabe quem é o autor dessa frase que diz assim: água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. Não é isso? Quando a gente fala isso, a gente entende o que está dizendo. Persista, persista, seja persistente. Mas de onde que vem esta sabedoria? Da Bíblia. Julga minha causa, o rei Nico, julga minha causa. A viúva foi até que conseguiu. Água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. E a gente, nossa, que frase célebre, né? Uma célebre frase. Veio daqui, gente. Quer ser sábio, quer ter sabedoria, saiba a nobreza que é a palavra de Deus. Não há nada mais culto, não há nada mais sábio do que a palavra de Deus. Estude, que você terá uma mente sábia. Então, esta é a nobreza da obra de Deus. E nós muitas vezes estamos com nojinho. Igual um pai que não entendeu a grandiosidade que é trocar a fralda de um filho. Nós precisamos entender isso. Por que os nobres tecoitas não se sujeitaram ao serviço da reconstrução?
porque os nobres se acostumaram a viver nos escombros. E essa é uma tendência de nós, que muitas vezes nós nos sujeitamos a viver nos escombros. Os muros e portões da cidade estavam destruídos há mais de um século. Mas eles já não se importavam mais com isso. Gente, é tempo demais, um século, para reconstruir os muros e portões da cidade. E as pessoas ali, muitas vezes até prosperando, mas ignoraram a obra de Deus. Ignoravam o trabalho das coisas de Deus. Estavam ali acostumados a viver nos escombros. Então, a pior situação de alguém é quando as suas emoções são afetadas. Porque ele olha para a situação e aquilo não lhe toca mais. Não lhe toca mais. Quando já não sente mais indignação nem paixão. Foi isso que aconteceu aqui com esse povo que morava em Jerusalém e com esses tecoitas. Eles acostumaram a viver nos escombros. Eles acostumaram. Nós não podemos viver assim hoje, na obra de Deus. Eu vou falar para vocês de coisas naturais, ou coisas humanas, que nós não podemos nos acostumar. Irmãos, aqui na igreja, tudo o que nós fazemos é o melhor. Tudo que nós fazemos aqui é o melhor. Por quê? Porque, gente, é obra de Deus. Vocês estão vendo esse púlpito aqui? Esse púlpito aqui é mármore. Tudinho, mármore polido, tudinho. Pesado pra caramba, caro pra caramba. Mas quando nós fizemos, nós não tínhamos condições de fazer. Mas foi o melhor que nós poderíamos ter feito. Coisas naturais. Eu falei essa semana por irmão Rivaldo, tem que pintar essa frente aí, ó. Tem que pintar. Foi pintado o portão aqui, ó, tem que pintar com um revólver, não com pincel. Por quê? Porque fica a marca do pincel, o do rolinho, né? Pinta com revólver, que fica uma pintura melhor. Vamos usar tinta PU, é tinta PU ali, porque tem mais durabilidade, é mais bonita a pintura, rende mais, tudo que precisava passar e foi passado. É o melhor que nós podemos fazer. Na obra de Deus é melhor. Nos acampamentos, a gente pega o melhor que a gente pode. Mas são coisas humanas. Só que se a gente nem nas coisas humanas, a gente trabalhar conosco mesmo para dar o melhor para Deus, vocês acham que nas coisas espirituais nós vamos dar? Jamais, gente. Jamais. Gente, não é fácil dirigir uma igreja. Quem pensa que é fácil se engana. Não é fácil, não. É só a graça de Deus. A gente tem que buscar Deus diariamente, constantemente. Gente, a minha vida é assim, eu vou falar para vocês. Eu levanto orando e vou dormir orando todos os dias. Porque eu sei da minha responsabilidade. É grande demais, eu sei disso. E eu busco em Deus, Senhor, me dá graça, para que eu possa dar o meu melhor para o Senhor e para o povo. Eu tenho essa consciência. Vocês acham que é fácil? Não é fácil, não. Mas é maravilhoso. Quem tem o privilégio que eu tenho? Não é um privilégio de qualquer um, não. Quando o Senhor foi escolher, Ele disse que escolheu uns, não é todos. Ele escolheu uns para pastores, não é todos. Então, eu estou entre esses uns que Deus escolheu.
olha o tamanho do meu privilégio. Eu vou querer que a minha responsabilidade seja pequenininha? Jamais. Eu não estaria consciente da grandiosidade da obra. A obra do Senhor é grandiosa, gente. Nós precisamos ter essa consciência para nós reconhecer a nossa responsabilidade. Para Deus sempre o melhor, o nosso melhor. Até nas mínimas coisas, porque essas coisas que eu citei do cotidiano são as mínimas. As coisas de valor é a nossa vida aos pés do Senhor diariamente, é a nossa vida de oração. Eu não faço nada sem ter a confirmação de Deus, não faço nada. Se eu não tenho convicção de alguma coisa, eu não falo. Se eu falar, é porque eu tenho convicção. Deus me deu a responsabilidade de trabalhar com esse povo. Vou falar algo muito importante que eu falei aqui na quinta-feira. E eu entendo que é do Senhor que está vindo aqui. Eu falei, os irmãos de quinta-feira sabem disso. Deus está me alertando sobre a inteligência artificial. Saibam que é Deus, não é coisa na minha cabeça. Deus está me alertando para que este povo aqui não seja emburrecido. É isso que Deus tem me alertado. E eu estou falando, a primeira vez que eu falo aqui em culto domingo, falei nas quinta-feira aí, ó, para o pessoal de quinta-feira. Cuidado com a inteligência artificial. Ela vai te emburrecer. Porque vai te levar a não pensar. E quer que um povo mais fácil para ser dominado do que o povo que não pensa? É muito fácil dominar um povo que não pensa. É muito fácil dominar um povo que não conhece nada. O nosso povo aqui conhece de Bíblia, conhece Deus. Então Deus tem me alertado, cuidado com a inteligência artificial, para não te emburrecer. Não estou falando contra, não estou falando que é ruim. Eu estou falando, tome cuidado. Vai buscar um texto, tem muita gente, tem muitos irmãos daqui, ó, que quando vão fazer devocional, eles usam o Google. Não use Google, eu sei quando é do Google. Eu sei, eu só não falo, mas eu sei. E quando necessário eu falo. Não use inteligência artificial, porque na inteligência artificial você tem as melhores mensagens do mundo, porém sem vida, sem unção. Não tem nada, tudo oco. Pode ser bonito, mas é tudo oco. Eu não quero que a minha comunhão com Deus seja afetada por nada nem por ninguém. Porque eu sei o que Deus me deu e é grandioso demais. E eu jamais vou me acostumar em escombros. Por isso que eu falei para o irmão Orivaldo, tem que pintar essa frente aí, ó. Vamos, está chegando o final do ano, irmão Orivaldo, vamos pintar com tinta semibrilho. Não vai pintar mais fosco não, semibrilho. Para que dure mais a parede. E nós estamos nos acostumando aos escombros. Não podemos, irmãos. Não podemos nos acostumar nos escombros. Quando nós perdemos a paixão pelas coisas, tudo se torna fútil. Nem nos indignamos. Eu fico indignado com algumas coisas que eu vejo por aí, dentro do povo de Deus, na obra de Deus. Eu fico indignado. Por quê? Porque está errado. Então, quando nós perder essa indignação dentro de nós, ou a paixão, ou o desejo de fazer, nós estamos acostumando a viver nos escombros. Cuidado com isso. Cuidado com isso. Se você está se acostumando nos escombros, que é a obra de Deus, que muitas vezes nós acostumamos até na obra de Deus viver nos escombros, como este povo, está na hora de tomar uma posição. Nós precisamos ter um posicionamento. Não escolha o que fazer, faça o que aparecer. Tudo o que há na face da terra, da obra de Deus, é para Deus que fazemos. Quando os nobres não se envolvem na tarefa das obras de Deus, as tarefas serão feitas do mesmo jeito. Mas isso é sinal
de que a nobreza desses nobres é só a fachada. E nós estamos vivendo um tempo de fachada. Um tempo onde é crente de fachada, é pastor de fachada, é obreiro de fachada, é empresa de fachada. Vocês perceberam como é que nós estamos vivendo hoje em dia? Até na obra de Deus tem muitas pessoas vivendo de fachada, só aparência. De Deus não tem nada. Estão querendo transformar a igreja de Deus em clubes, onde é só festa, só alegria. Esse não foi o propósito que o Senhor Jesus instituiu a igreja. Esse não foi o propósito de Deus. O propósito de Deus com a igreja aqui na terra é formar a sua noiva, para que um dia Ele venha buscar e estejamos eternamente com Ele ali na glória. Não seja um crente de fachada, não seja um crente tecoíta, seja um crente verdadeiro. Trabalhe na obra de Deus. Quando você vê alguém crescendo na obra de Deus, valorize, dê forças, esteja junto, coloque o ombro, se dispõe, que Deus vai te usar, pode ter certeza disso.